Bem-vindos às Pfizer Talks. O contexto de pandemia pôs à prova o papel e a relevância das instituições e dos sistemas de saúde. Mas será que a sua reputação saiu fragilizada ou reforçada depois destes 18 meses? Para nos elucidar sobre esta realidade, temos o prazer de receber o ex-ministro da Saúde, o professor Correia de Campos. O professor Correia de Campos é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e mestre em Saúde Pública pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Tem também um doutoramento em Saúde Pública pela Universidade Nova de Lisboa. Desempenhou funções na Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e no Banco Mundial, antes de ser nomeado Ministro da Saúde em 2 governos distintos, de 2001 a 2002 e entre 2005 e 2008. A sua carreira tem sido preenchida por inúmeros pontos altos, entre os quais se destacam a presidência do Conselho Científico do Instituto Europeu de Administração Pública de Maastricht e a presidência do Instituto Nacional de Administração. Em 2005 foi condecorado com a Gran Cruz da Ordem do Infante do Henrique. Bem-vindo, professor Correia de Campos. Muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de começar por lhe perguntar, falando um bocadinho numa perspectiva macro, acredita que as instituições internacionais ligadas à saúde, e quando falo da Organização Mundial de Saúde, a Agência Europeia de Medicamentos, só para nomear algumas, saíram fragilizadas ou reforçadas neste contexto pandémico? Bom, olha, antes de mais, muito obrigado pelo convite para aqui estar. É um prazer estar numa instituição tão prestigiada como esta e, sobretudo, que saiu ainda mais prestigiada pelo seu esforço de investigação e de resolução do problema do Covid. Temos que partir do princípio que tanto o vosso setor, o setor de investigação e de produção, como o setor da administração, da aplicação, da administração das vacinas e da observação dos seus resultados, não sabiam nada antes, ou sabiam muito pouco. Portanto, isto é uma experiência completamente nova. O apoio e a organização e a motivação da OMS foram absolutamente essenciais. Nós ainda não sabemos quanto devemos àquele senhor Ghebreyesus, etíope, que dirige a Organização Mundial de Saúde e que conseguiu manter a cabeça fria ao longo de todo aquele tempo. A crise foi mundial, o conhecimento e as lacunas do conhecimento eram universais, não apenas nacionais. E, portanto, aos poucos fomos saindo disto. E acho que, ao fim desta experiência toda, as organizações internacionais acabam por ter uma capitalização de experiência absolutamente notável. Aliás, basta olhar para a criação de conhecimento, para os artigos. Bem sei que houve uma grande facilitação na publicação dos artigos científicos, foram admitidos milhares de artigos científicos sem revisão por pares. Mas, quer dizer, houve um esforço de produção, até mesmo no nosso país, houve um esforço de produção científica, de recolher a informação, tratá-la e difundi-la, que foi absolutamente notável. Portanto, o conhecimento foi acrescentado. Agora, provavelmente, com mais calma, vai ser filtrado esse conhecimento, toda essa grande quantidade de artigos científicos vão ser revistos e reanalisados, e é isso que se está a fazer. E houve grandes instituições privadas, por exemplo, a Universidade de Johns Hopkins, não é? Mas o ECDC publica regularmente listas de bibliografia, portanto, os artigos, listas bem organizadas com os artigos mais relevantes, que eles consideram mais relevantes dentro de cada matéria. Tal como a Johns Hopkins, não é? Que é uma grande universidade e que conseguiu, aliás, criou 2 mestrados já de propósito para isto. Nós próprios também fizemos aqueles encontros no Infarmed, onde a comunidade científica especializada naquela área se juntou. E naturalmente que houve muitas discussões e houve, não direi desaguisados, nunca chegou a haver, mas houve opiniões discordantes. Claro que as primeiras opiniões discordantes eram folclóricas, não é? Muitas vezes de ignorantes ou de pessoas que queriam pôr-se em evidência porque achavam que tinham ali uma ocasião para isso. Aí foram um pouco ridículos, mas depois que essa poeira toda assentou, eu acho que o ganho de conhecimento foi muito grande. Esta conjugação de fatores juntou-se, tornando muito mais difícil a luta contra a pandemia. Mas, curiosamente, as pessoas multiplicaram-se. Os profissionais de saúde foram absolutamente extraordinários. Absolutamente. Médicos, enfermeiros, auxiliares, pessoal técnico dos serviços complementares de diagnóstico terapêutico, alguns tiveram meses isolados. E os que estavam nos cuidados intensivos,
sem poderem sair ou tendo que se vestir 2 vezes, 3 vezes por dia para suportar o aquecimento da farda e da máscara e de tudo aquilo. A gente nem imagina o que isto foi. Só talvez eles é que sejam capazes de... E, portanto, há um velho ditado dos militares em Portugal que diz o seguinte: não se pode pedir aos homens soldados, mais do que aquilo que eles podem dar. Mas nós pedimos mais do que aquilo que eles puderam dar e eles deram mais do que aquilo que podiam. Isso é absolutamente notável. Sobretudo, e agora focando essencialmente nos últimos anos, não é? Esta suborçamentação crónica, na sua perspectiva, acha que temos uma dotação orçamental suficiente do SNS para fazer face às necessidades? Ou acha que o que falta também é esta cultura de responsabilidade? Falta tudo, porque umas coisas arrastam as outras. Quer dizer, eu não sei, não faço ideia quanto é que está no orçamento, não faço ideia se o orçamento é insuficiente, se o orçamento é 95% para usar a imagem de há bocado, ou se é 90%, ou se é 85%, ou se é 75%, ou se é 70% das necessidades, porque eu já vivi todas essas situações. Eu trabalhei sempre no Ministério da Saúde e sei, quer dizer, o que é ter um orçamento que representa 85% do que já se sabe que se gastou este ano. Quanto mais ainda o potencial acréscimo. Portanto, já vivemos todas essas situações e essas situações são para abandonar, são para esquecer. São situações não saudáveis e que naturalmente levam a todos esses efeitos. Há condições para que a rubrica de despesas de capital do Ministério da Saúde desapareça por completo durante 2 ou 3 anos e seja substituída por verbas que vêm lá de fora. Não é? Isso é possível. E é possível mais, também, na continuação nos quadros financeiros plurianuais, depois dar alguma continuidade no futuro a isso. Mas estamos a falar de despesas de capital, apenas, de despesas de investimento. Não estamos a falar de despesas de manutenção. E qualquer investimento de capital traz novos encargos de manutenção. Que o orçamento inicial tenha uma grande aproximação em relação ao realismo da despesa previsional. Não é? Porque senão, quer dizer, não é possível. Entramos na tal aventura dos eu preciso de 100, mas com 95 eu até era capaz de me equilibrar e de me conter, apertar o cinto e ficar em 95. Agora com 70, não tem sentido. E falámos agora, precisamente, no facto de haver muitos médicos que se chamam para reformar, mas teremos estes recursos humanos e os recursos financeiros para conseguir dar uma resposta rápida e eficiente a esta regularização? Esse é um problema complicado porque eu tenho visto as reformas que eu tenho, as respostas que eu tenho assistido da parte das autoridades têm sido sempre respostas dizendo assim, nós admitimos não sei quantos centenas ou milhares de médicos, agora admitimos mais não sei o quê, quando há um caso episódico num sítio, foram autorizados mais 7 médicos, ou mais não sei quantos enfermeiros, ou mais não sei quantos técnicos auxiliares. Bom, isto eu acho que é uma resposta muito incompleta. É uma resposta muito incompleta porque a situação é bastante mais complexa. Em primeiro lugar, não se pode improvisar e tapar buracos, não é? Quer dizer, isto é um mecanismo de tapar buracos. É preciso planear os recursos humanos. E nós perdemos no Ministério da Saúde. Tivemos instrumentos de planeamento de recursos humanos e perdemos. Destruímos o Gabinete de Estudos e Planeamento, os serviços centrais foram mobilizados para outras tarefas, dificilmente se faz planeamento de recursos humanos, como dificilmente se faz planeamento de instalações ou planeamento de hospitais. Professor, queria-lhe agradecer, no fundo, ter partilhado connosco a sua experiência, a sua visão crítica e, acima de tudo, o seu conhecimento e a sua sabedoria sobre temas que são muito importantes. Infelizmente, não temos muito mais tempo, estaríamos aqui seguramente a falar durante horas. Queria-lhe agradecer uma vez mais o ter aceito o nosso convite e o se ter juntado a nós. Muito obrigado, para mim foi um prazer. E a todos aqueles que nos seguiram, queria agradecer-vos e vemo-nos em breve em mais uma edição das Pfizer Talks. Até lá.